Não é possível. A física não permite. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar, hein? Vem comigo, torcedor carioca. Atrasados, mas aqui estamos para mais um episódio do podcast A Turma do Deixa Disso. Seu bate-papo semanal aí sobre os times do Rio, no Brasileirão principalmente. Acho que esse é episódio 14 ou 15, né? Até perdi as contas já. Isso mesmo. Antes tarde do que nunca, né? Pois é. A gente começou lá em março, né? Estadual ainda, e agora estamos aí no meio da temporada, né, cara? Estamos indo bem. Toda vez que a gente atrasa, a mídia fala assim: eles desistiram, eles finalmente Acabou, desistiram. né? Esses moleques não vão levar a sério e estamos aqui. Já estávamos ouvindo críticas. Expectativas, calando a boca da mídia e estamos aqui novamente. Cara, eu adorei a discussão. Não sei se vocês viram a discussão entre Matheus e Rodolfo nos comentários do vídeo, no último lá, cara. Coisa linda, né? Porra, Foi até um dos motivos pra gente atrasar o podcast essa semana. Precisava de uma treta, cara. Matheus escreveu um livro, né? Eu voto da gente ligar pro Rodolfo hoje, no fim do programa. Como é que eu vou deixar meu ouvinte sem... Eu acho uma boa a gente ligar pro Rodolfo. Nem a internet aguenta o Matheus. É complicado. Enfim, eu recebi críticas também, então já vou pedir logo. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente. Porque a gente não pediu, ninguém se inscreveu no canal. No vídeo passado, então... E é muito simples, é só clicar na porra do inscrever-se. A galera não faz nada. A galera não faz nada. Clica nos links. Clica nos links que não valem nada. São 10 segundos da sua vida. 10 segundos da sua vida. É por isso que é cancelado. Tá gritando. Eu catei o celular da minha mãe pra ver se ela tava inscrita. Ela tava inscrita já. Então, a minha esperança de um inscrito essa semana não teve. Pois é, vamos chegar pelo menos nos 80, tô nem aí, cara. 80, tô confiante. Esse vídeo vai ser bom. Até porque eu quero começar com destaque, se vocês me permitem. O Sérgio trouxe um poema. Semana passada eu quero trazer um poema também. Que isso? Esse vai ser o meu destaque. Escrito por Jason Failde de Souza, também conhecido como Ferrugem. Que diz mais ou menos assim. E agora que eu me dei por total... Apostei nesse amor, não medi consequência. Você vem me dizer que o amor acabou. Paciência. Como consolação, você disse pra mim: vai passar. Essa dor vai passar. Ao que tudo indica, Luiz Castro está partindo do Botafogo para o futebol árabe e está doendo muito. Então esse é o meu destaque. Mas enfim, vamos animar o programa. Henrique, seu destaque. O meu destaque vai pra quem? Vai pra quem, meu Deus do céu? Vai pro gigante da colina que voltou a ganhar depois de 2 meses de muita tristeza. E não tem mais o que comentar, porque agora é rumo ao topo. Tô brincando. Tô preparando a última vez que eu te vi já, a segunda edição, daqui a uns 2 meses de novo, sobre o dia de... Para com isso, cara. Para com isso. Não precisa disso. Você não tem noção do quanto eu fiquei... Nossa senhora, eu tava desesperado segunda-feira. Marcelo, seu destaque. Meu destaque vai para a chuva de botafoguenses que parou de seguir o Cristiano Ronaldo, né, que foram incríveis 9 pessoas, né? Mas meu destaque vai para o desespero do botafoguense como eu, caso o Luiz Castro vá embora de fato. Repetindo o destaque. É porque eu tô desesperado, né? Demorou a dar certo, quando dá certo começa a desandar. Aí a gente une as nossas orações pra ver se acontece uma reviravolta e ele fica. Vai fazer o jeito que dama? Você fala essas coisas, depois você não sabe o que o Luan te critica aí, fala que é o podcast mais anti-Botafogo que existe. Que tipo de botafoguense é esse que mais ouve o Botafogo e desacredita do time do que o Marcelo? Pois é. Tá dando certo, cara, é reversa. Tá dando certo, tem que continuar nessa reversa. Bom argumento. Sérgio, seu destaque. Cara, eu tava com o destaque pronto,
para na segunda-feira, se fosse gravado, que seria para o jornalista youtuber tricolor de coração, jornalista por formação, Gabriel Amaral. Porém, o que aconteceu ontem no Maracanã, que teve o nosso presidente do Fluminense xingando o jornalista pelas coisas que ele falou, então meu destaque vai para os dois. Primeiro para o Gabriel Amaral por ter divulgado uma suposta racha no elenco, cobrança de Angione com auxiliar, um monte de coisa que, segundo ele, era para informar o torcedor, sendo que, na verdade, a gente sabia que ia mais desinformar, porque o clube ia negar, os jogadores iriam negar, então ia ficar aquele disse-me-disse e ninguém ia saber qual é a verdade da história. E segundo, que um presidente não pode fazer o que ele fez com o jornalista. Então, eu estava já de hater do Gabriel Amaral e agora eu voltei a ser hater do senhor Mário Bittencourt, e que a gente espera isso da Flapress, né, e não do próprio tricolor, divulgando umas coisas dessa que pode ser que tenha alguma verdade, mas que a gente sabia que só ia trazer coisa ruim tanto para ele, quanto para o clube, quanto para o torcedor que foi desinformado. Então vai o meu destaque para essa mídia caça-like aí que tenta a qualquer custo que tenha seguidores, likes e afins nos seus vídeos. Estamos precisando disso, inclusive. Se estiver vendo isso aí, Gabriel Amaral, pode trocar uma ideia aí, pode vir participar aqui, dar a sua versão, que a gente abre o espaço para que você possa falar. Réplica, né? Tá certo. Inclusive, estamos precisando de mais clickbait, hein? Vamos começar aí a polemizar, né, polêmica aí. Pois é. Exato. Matheus, seu destaque. Cara, meu destaque vai, mais uma vez, para a insuportável torcida tricolor. Torcida que achou que o Fluminense era o Manchester City das Américas, né? Não sei por que ontem uma boa parte do Maracanã se sentiu no direito, até tem, né? Esse direito é inviolável, mas na necessidade, sei lá, de vaiar o time que passou em primeiro lugar na competição, pegando o grupo da morte. Enfim, de fato o Fluminense ontem até flertou um pouco com a possibilidade de não se classificar, né? Se tivesse tomado um gol, mas não vi motivo nenhum para isso. Então, assim, por exemplo, o Sérgio trouxe a questão do jornalista que trouxe a informação, mas parece que a própria torcida gosta de sabotar o time também, muito mais do que o jornalista. Então, eu me preocupo muito mais com isso do que, por exemplo, com informações em teoria vazadas, porque a torcida pode acreditar ou não acreditar. Mas, geralmente, ela acredita, mas ela pode não acreditar. Ela pode ser racional e tentar unir os pontos. Agora, as manifestações que eu vejo, às vezes, da torcida para um time que vem bem na temporada, para mim, são inexplicáveis. E o ponto, acho que nem foi tanto a vaia. Para mim, a vaia, como você falou, é um ato legítimo. O problema foi quem vaiou querer arrumar confusão com quem não estava vaiando. E tiveram 5, 6 brigas ontem por esse motivo. Brigas de fato, de pancadaria mesmo, de torcedor que estava apoiando contra torcedor que estava vaiando. Então aí, tanto quem está apoiando não tem o direito de que bater em alguém por estar vaiando, tanto ao contrário. Então realmente foi algo que a torcida do Fluminense ainda não entendeu, eu acho muito bem o que é uma Libertadores de fato, porque o Fluminense jogou mal, mas passou em primeiro num grupo que era difícil, e tinha o River Plate. Então eu voltei tenso de jogo, mas feliz, assim, satisfeito de ter passado, e vai ter um mês agora para o Fluminense se ajeitar. É isso. Então, começando aqui os nossos tópicos, né? O primeiro a entrar em campo justamente na rodada foi o Fluminense, né? Que jogou contra o Bahia, né? E um jogo ali que foi meio estranho, né? O Fluminense até estava melhor, acabou tomando um gol, o Nino foi expulso e parecia que ia dar tudo errado. Mas no segundo tempo, em 10 minutos, o Fluminense virou e depois conseguiu, parece que jogou melhor com 1 a menos do que quando estava com 11. E Sérgio, você já deu uma pincelada aí, mas se quiser, pode falar dos dois jogos, né? Tanto da Libertadores quanto do Brasileirão. Se você viu semelhança, se tem alguma preocupação com a queda, né? Não tem como, o Fluminense não tem jogado tão bem como estava ali no início de abril, de repente, né? No final do Carioca, início do Brasileiro. Mas tá em quinto e passou em primeiro na chave, né? Assim, tá numa ótima campanha até agora, mas parece que a torcida não tá satisfeita. Ô, Âncora, só um ponto rapidinho. Diga. O Nino, que também depois convocado, não consegue também voltar a jogar bem, né? Foi expulso na última rodada
e quase complicou o Fluminense aí no jogo contra o Bahia. Caraca, eu ia fazer a mesma observação. Vocês são gêmeos, né? Vocês passaram muito tempo juntos. Enfim, é o capitão do time, né? A gente deveria... Não é a primeira vez que ele é expulso, então realmente é preocupante. Mas separando aqui os jogos, o primeiro jogo foi no sábado, Fluminense Bahia. Foi até um jogo, assim, emocionalmente para mim diferente, porque na última semana até estava precisando de um problema com meu pai aqui no hospital, e dessa vez a gente pôde ir ao jogo junto, e foi muito maneiro, porque meu pai não ia no Maracanã desde 2009, a gente não ia para jogo junto desde 2015, 2016. Então foi um dia muito maneiro, só que o Fluminense começou muito bem no jogo, relembrando até os velhos bons tempos do Fluminense. Eu falei, caraca, agora o Fluminense está... Porque também teve a volta dos titulares que estavam lesionados ou suspensos, então o Fluminense mostrou contra um time do Bahia que tinha acabado de ganhar do Palmeiras, um domínio que tranquilamente, se fosse o Germancano no lugar do Lelê, o Fluminense teria feito uns 3 gols, no mínimo, antes de tomar aquele primeiro gol. Só que já tinha dado um contra-ataque nas costas do Marcelo, um pouquinho antes de tomar o gol, e logo depois, num contra-ataque novamente, o Marcelo tentou lançar a bola na área, Nino e Lelê não disputaram a bola, contra-ataque, Martinelli não foi no cara que estava na ponta, o maluco cruzou nas costas do Marcelo e saiu o gol. Nesse momento, a torcida já começou a puxar time sem vergonha, foi abafada pelo povão, e o Fluminense se organizou para tentar empatar, só que logo depois o Nino foi expulso, não tem nem como defender nada, porque ele foi na canela do cara, ele estava até reclamando de ter sido falta na hora, aí ele reclamou mais ele por tomar do amarelo, e depois que não viu na TV, que agora passa no telão, né, os lances polêmicos no estádio, o lance que o VAR está analisando, e todo mundo viu que era para ser expulso, ninguém questionou o juiz sobre isso. E aí a gente falou, porra, já era, né, 1-0. A torcida naquele clima, muito criada pelo meu destaque que eu falei lá, do Gabriel Amaral lá, que causou aquilo. Não que eu não acho que ele deva dar informação, caso ele queira, ele pode dar informação. Só que eu acho que se ele pensasse um pouquinho melhor, ele não teria falado naquela hora. Já acabou gerando mais desinformação ainda. Aí eu falei, cara, agora já era, então o Fluminense vai perder esse jogo. E aí o Fluminense terminou o primeiro tempo médio, assim, e iniciou o segundo tempo de forma avassaladora. O Bahia não conseguiu fazer nada nos 15, 20 primeiros minutos, o Fluminense atacando, e achou rápido 2 gols com os jogadores que acho que na última rodada, junto com o Guga, foram os mais criticados, que foram o Pirani e o Lelê, que conseguiram 2 gols. O Lelê tinha perdido já uns 2 ou 3 gols já de cara também. Se eu não me engano, o Lelê finalizou 7 vezes nesse jogo. Então você imaginar o Germancano com 7 chances de gol, e ele não vai fazer 2 gols, é meio improvável, né? Então, o Fluminense fez 2-1, virou, e depois, com 1 a menos, tem que ficar recuado mesmo, e o Bahia começou a atacar, e aí, diferentemente do que aconteceu ontem, o Bahia, de fato, teve umas 2 ou 3 grandes chances de gol, só que o Fábio está numa fase excepcional, ele não é a melhor fase da carreira dele, mas ele está bem melhor do que estava nos últimos anos do Cruzeiro. O Fábio realmente está fechando o gol e garantiu os 3 pontos do Fluminense. Em paralelo ao jogo de ontem, o que eu quis dizer é que ontem o Fluminense flertou com a eliminação, porém o Sport Cristal não teve grandes chances no jogo. Estava cercando ali a área, bola para um lado, bola para o outro, vira e mexe cruzar uma bola na área, só que o Felipe Melo fez uma partida muito correta, o Nino também tirando todas as bolas no alto, e o Fluminense acabou não sofrendo tanto. O que o Fluminense está fazendo muita falta para o Fluminense, mas não está conseguindo de forma alguma sair jogando lá de trás. Mesmo quando o André recua, o Ganso recua, o Fluminense raramente está conseguindo trocar esse espaço ali atrás para construir sua jogada. Aí tem que ficar mandando bola longa. E o Fluminense, apesar do Diniz falar que o Fluminense tem essa alternativa de bola longa, o Fluminense não está conseguindo fazer essa jogada. Então a bola aí voltava, o Cano não é aquele atacante que vai matar a bola aí de costas, ele vai criar uma jogada, ele não é esse tipo de jogador. E aí depende do Arias ficar igual um doido, driblando 2 ou 3 jogadores para construir uma jogada. Então achei que faltou um pouquinho de movimentação do jogador do Fluminense. O Ganso está numa fase ruim e isso faz muita falta para o Fluminense. Só que o time já demonstrou que com os titulares teve uma melhora. Então acho que para esse mês agora que vai ficar sem jogo da Libertadores, eu acho que o caminho para o Fluminense é esse, é voltar aos jogadores se entrosarem, para o Fluminense voltar a ter repertório para chegar no ataque, porque apesar de ter tido as melhores chances do jogo,
umas 2 ou 3 cabeçadas ali, uma do Cano, uma do Arias ali, terceira agora não lembro, do Pirani. Então o Fluminense teve grandes chances, só que também não fez o gol. Aí fica naquela dependência de uma hora ou outra, tem uma bolinha ali, toma um gol e acostuma uma classificação que estava praticamente certa com as 3 primeiras vitórias no começo da Libertadores. Então o Fluminense se flertou com a eliminação, vai ter esse tempo de preparação. Os segundos colocados que estão passando não são times fáceis, vai ter o Flamengo provavelmente em segundo, tem o Atlético Mineiro, o Palmeiras ou Bolívar, depende de quem ia passar, né? O Bolívar joga na altitude, tem o River Plate, tem o Atlético Mineiro, do grupo do Corinthians pode ser que venha o Del Valle, então não é uma Libertadores fácil, mas também é Libertadores, não tem jeito. E Libertadores se ganha, não se joga bonito sempre, então acho que também entendo quem vaiou, acho que foi um pouco frustrante a atuação, só que o Fluminense passou em primeiro num grupo que era bem difícil. Um grupo que tinha uma altitude, um grupo que tinha um Sport Cristal, que não é aquele time bobo lá do Peru, um time ok, o time fez 2 partidas muito boas contra o River Plate, até lá no Monumental jogaram muito bem. Então o Fluminense não acho que foi um vexame de forma alguma passou em primeiro, afinal. Aí, como você falou, passou em primeiro, está em quinto, sexto, será no Brasileirão, foi campeão carioca e rodou na Copa do Brasil com o Flamengo. Então não teve nada de absurdo até agora no ano do Fluminense. Acho um ano positivo. E vamos ver na sequência do campeonato agora. Tá para chegar 5 reforços. Já chegou o Diogo Barbosa, vai chegar o Léo Hernandes, que é um meia do Toluca, que já foi considerado uma revelação muito boa lá do Uruguai. Tem números muito bons, é um canhotinho que está bem fora de área. Só que acabou não deslanchando tanto assim na carreira. E tá para chegar mais um zagueiro para disputar a vaga com o Felipe Melo, um outro meio-campo para compor o elenco sem reserva do Ganso, e um atacante com características mais de cabeceador, assim, porque nem o Fluminense não tem esse jogador. Então acho que com esses 5 reforços, e o Fluminense não sofrendo tanto mais com lesão, acredito que o Fluminense vai ter um ano agora, esse segundo semestre, um pouco mais tranquilo do que foi o mês de maio e junho. Talvez algo até que propicie mais bolas longas, né? É o que você mencionou no início. Pra ter alguém ali que... Porque o Fluminense até teve nos últimos anos jogadores com essa característica. O Fluminense teve o Fred, o Fluminense teve o Bobadilha há muito tempo, que era um cara meio fraco tecnicamente, mas era esse cara que era matador de bola, né? O cara que segurava o jogo. O Abel Hernandes era esse jogador também. E o Fluminense, sem ele, não tem esse jogador. O Cano não era esse jogador. O Lelê também não é tanto esse jogador. Então, acho que com esses reforços, principalmente se o Léo Hernandes der certo, eu acho que o Fluminense vai dar uma encorpada no seu elenco e ter mais alternativas, que foi o que faltou nos últimos jogos. O Fluminense ficou dependendo de Pirani, de Lima, e a gente sabe que esses jogadores são jogadores para compor elenco e não para entrar com uma responsabilidade de decidir algum jogo. Uma vez ou outra vão fazer um gol, mas não são jogadores que tenham essa qualidade técnica absurda, igual os titulares, que é Arias, Cano, Ganso, enfim. Matheus, rapidamente, se você quiser complementar, até o Felipe Melo reclamou um pouco das vaias da torcida, né? Meio que não entendendo, falou, a gente passou em primeiro, os caras estão vaiando. Você acha que isso pode ter algum impacto negativo aí no time? E se você acha que essa oscilação também é normal? Não, eu acho que impacto negativo não pode nem deve, porque é jogador profissional e tem que entrar em campo e jogar, independente do que a torcida tá certa ou errada, né? A manifestação foi justa porque não teve violência, não teve nada, entendeu? Os caras foram lá, esperaram o jogo acabar pra vaiar. Acho besteira, acho que faltou entendimento da temporada, da fase que o time passa, não vejo como isso ajuda em nada. Então é aquilo que eu falo sempre, a torcida ela é soberana, ela tem direito de fazer o que ela quiser, dentro das regras, né, dentro da lei, preferencialmente, mas isso não significa que seja inteligente. Então, não vejo como criar esse clima de vaia, por exemplo, insatisfação com um time que estava jogando todo desfigurado e que voltou especificamente ontem a ter o time completo, com exceção do Alexander, que vai continuar machucado por mais uns 3-4 meses. Ontem foi a primeira vez que a gente viu o Fluminense voltar a jogar com as peças que ele tem de melhor. Então, no contexto de Libertadores, um jogo onde o Sporting veio para fazer o jogo da vida, tentar ganhar o Fluminense em casa, e dificultou muito, um time até bem treinado pelo Thiago Nunes, possivelmente seria pior
se fosse um time treinado por um outro treinador qualquer. E faltou esse entendimento, assim, o time classificou em primeiro, como você bem falou, tá em quinto lugar no Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil para o adversário mais difícil que ele poderia pegar. Então, eu concordo com o Felipe Melo que não entendo as vaias, mas o jogador também tem que evitar fazer esse tipo de comentário, porque isso também não ajuda, né? O jogador entrar em conflito ou confronto com a torcida também não ajuda. Não acho nem que vai ser o caso agora, acho que o Felipe Melo é um cara que tem casca para esse tipo de coisa. Não acho que isso vai afetar em nada, e a perspectiva é que o time volte a melhorar com as peças, né? O Keno faz uma diferença absurda nos últimos 2 jogos, venceu outro time. Ele foi melhor em campo, né? Foi melhor do Fluminense, acho que nos 2 últimos jogos. Algo que eu venho batendo na tecla há muito tempo. Ele deu assistência, né? Ele deu assistência ontem no fim de semana, se eu não me engano, né? Então, assim, é um jogador que eu vinha batendo muito na tecla. Não tem outro jogador desse no elenco. Para mim, essa é a prioridade que o Fluminense tem que buscar antes de qualquer reforço. É o principal. Já buscou o Diogo Barbosa, considero dentro do molde da contratação uma boa e tal. O Léo Fernandes é um jogador promissor que já fez 2 temporadas muito boas no Toluca, mas perdeu o espaço que brigou com o treinador lá. Acho que é uma boa também, nesse molde de empréstimo com opção de compra. E eu buscaria desesperadamente agora um zagueiro, porque o Fluminense vai perder o Manuel suspenso, certamente. A zaga é bem envelhecida e eu buscaria um jogador para rivalizar com o Keno. Não, mas a informação que tem não é essa, não é de jogador para ponta, não. Jogador para ponta vai ser o Ares ou o Léo, que tá chegando agora. Mas eu questiono muito isso porque o Fluminense, uma semana atrás, 2, estava buscando o Cleison, que é esse jogador, né? Então, assim, eu não sei muito bem... Eu não acho que é o Cleison. Eu, por exemplo, eu jamais traria um centroavante agora. Eu acho que isso não faz o menor sentido. O Cleison não tem a característica do Keno. Não tem. Tem. Não, é exatamente a mesma posição, cara. Não é jogador. O Cleison parece mais um Ares assim do que um Keno. Não, cara. O Keno ponta esquerda, jogou assim no Corinthians, no Bahia, no Cuiabá. Ele pode ser ponta, mas ele não tem a característica de drible, de rápido, de velocidade, igual o Keno é. Igual o Keno. Ele é pior do que o Keno, isso eu não tenho dúvida que ele é pior que o Keno. E que ele não seria um jogador do mesmo nível. Mas ele é a mesma característica. A única coisa que ele sabe fazer é driblar e correr. O chute dele é horroroso, é um jogador que não sabe fazer gol, o passe dele é medonho, é um jogador que não tem muita assistência na carreira, mas é um jogador que tem 1 contra 1 na correria maluca no fundo do campo. O que não é o Keno, porque o Keno, se você botar ele pra jogar mais por dentro, ele tem um pouquinho mais de qualidade também. Tem um pouquinho mais de visão de jogo e tal. Mas acho que essa seria uma posição carente. Se não tiver ninguém pra brigar com o Keno, que é um jogador de 33, 34 anos, que se machuca recorrentemente na carreira, a gente vai sofrer o mesmo problema quando ele se machucar de novo. Não tenho dúvida, o time fica capenga, o time não faz uma jogada de fundo e isso faz muita diferença. Não é à toa que 99% dos times no futebol mundial jogam com ponta hoje. Porque o meio de campo é difícil de você entrar e quando isso acontece, a única coisa que você consegue fazer é jogar a bola no fundo pro cara correr e tentar 1 contra 1 para abrir um espaço ali. Mas enfim, acho que as negociações talvez agora vazem até menos, porque deu a questão da polêmica do Cleison e tal. E é isso, acho que o Fluminense tem que aproveitar esse tempo agora para realmente botar o time, que era o time que vinha jogando há muito tempo, para tentar alcançar algo perto daquele futebol. Que também não sei se vai ser igual, porque existem contextos e contextos, mas a perspectiva é de time melhorar. Os 11 titulares ideais ali, eles, do começo do ano, considerando que o Alexander era reserva, né? Então, o Fluminense tinha disponível o Martinelli para ontem, só que jogou o Lima. Então, o Fluminense teve todo mundo que jogou, e lógico, contratou o Marcelo agora para lateral esquerda, que não tinha no comecinho do ano. Mas do time que estava disponível lá contra o Flamengo no Carioca, estava todo mundo, com exceção dos titulares do Alexander. Então, a última partida que o Fluminense a tendência é melhorar agora. A última partida que o Fluminense tinha feito completo era 5-1 contra o River Plate. Desde então as lesões começaram e o time teve uma dificuldade absurda em manter aquilo que ele fazia. Mas é aquilo que eu falo. O destaque do Marcelo, que, se não me engano, o 9º jogo dele, 7 vitórias, 2 empates. Jogou muito ontem. Então, é um jogador que, por mais que tenha essa deficiência defensiva, né? É um jogador que faz muita diferença para o Fluminense. Então, por mais que é longe ainda do seu... E eu acho que nem vai conseguir o seu melhor condição física, só que faz bastante diferença, principalmente por não ter nenhum reserva e o Alexander tá machucado. Beleza. Agora, mudando um pouco de assunto, falando do líder, Marcelo, você estava lá no Allianz Parque.
Uma partida bem madura do Botafogo, hein? Conseguiu aguentar a pressão do Palmeiras. Tiquinho brilhou mais uma vez. O cara tá iluminado nos últimos 4 jogos, 4 gols, 3 vitórias. Então, dentro de casa, fora de casa, o cara perde pênalti, a bola sobra nele. Realmente ele tá numa fase absurda. Porém, né, ninguém conseguiu comemorar muito bem a vitória porque começou esse burburinho aí da saída do Luiz Castro, que pode, sei, né, cara, parar o trabalho aí que tava numa crescente boa, com chances aí de acontecer alguma coisa, e agora ninguém sabe, né? O palpite que sai. Oi? O palpite é que ele sai? Infelizmente eu tô achando que sim. Bom, sobre o jogo foi o que você mencionou, né? O Botafogo foi bem maduro, pegando um ponto que o Sérgio levantou sobre o Fluminense. O Botafogo não tem do que reclamar. O Tiquinho é excelente para você jogar uma bola longa nele. Ele consegue, bate nele e ele arma o jogo, né? No contra-ataque, teve um contra-ataque dele que a bola foi lançada para ele matou, caiu nos pés do Eduardo, que abriu na direita, e aí se não me engano, o Luiz Henrique ou o Segovinha, não me lembro bem, criou uma boa oportunidade de gol. O Botafogo foi cirúrgico, né, nas chances que teve, né, soube administrar bem, tanto que se no primeiro tempo o Palmeiras ainda criou bastante perigo pro Botafogo, né, teve aquele gol bem anulado. No segundo tempo foi chuva de bola aérea, né, se eu não me engano foram 55 bolas aéreas cruzadas pelo Palmeiras, né, o que demonstra como não estava tendo espaço no meio, você começa a abrir para ver se consegue uma bola cabeceada para conseguir criar uma oportunidade de gol. Um ponto positivo foi a partida do Rafael, que eu particularmente sempre critiquei muito. Então é um bom ponto positivo para o Botafogo em si, né? Sinal que está recuperando. Sinal não, né? Talvez seja muito cedo para falar sinal em uma partida que ele fez bem, né? Mas foi uma ótima partida dele, né? E num lado que era muito forte do Palmeiras, que é o lado do Dudu, né? E do outro lado, o Hugo também conseguiu, embora tenha sofrido mais com o Arthur, também conseguiu fazer uma boa partida. E quando o Palmeiras criou, ou a gente tinha o PR lá para conseguir defender bem, ou a gente conta com a sorte, como a gente contou com a sorte no pênalti perdido pelo Veiga. No mais, foi uma partida muito segura do Botafogo, como você bem disse, principalmente no segundo tempo, que o Segovinha entrou tacando fogo na partida, né? Ele é um baixinho que você, quando vê entrando em campo, parece que foi uma criança que foi largada no campo, né? Que já vão chamar os pais dela, né? Mas o moleque gosta de um salseiro, né? Fez o Gustavo Gomes parecer bosta no chão, né? Num lance maravilhoso dele, né? Deixou o Eduardo em boas condições para deixar o Vitor Sá cara a cara com o Everton e perder o gol, né? Então tem bons nomes, né? Como o Segovinho, o Rafael parece estar voltando, né? E foi o que você disse, a gente comemorou no fim, né, o jogo, mas não durou muito, que veio logo esse rumor forte do Castro estar indo pro Al Nassr, né? E cada momento, cada minuto que passa, surgem novas evidências, surgem novas opções, não sei se é bem o termo, mas surgem novos atrativos pro Castro, né? Agora o mais novo atrativo é a casa de 13 milhões que ele vai ter direito lá na Arábia, caso ele aceite a oferta. Então é algo perigoso, né? Nós como botafoguenses, a gente sempre, quando se anima com alguma coisa, parece que vem algo para destruir a nossa confiança, a nossa alegria, né? Foi assim em 2007, foi assim em outros anos, né? Como o teto do Newton Santos, o Dodô pegou no doping, né? Então parece uma sina. Cara, mas assim, concordo, mas pelo menos agora a gente sabe assim, que o time não vai se desfazer, entendeu? Que não vai ser igual como era nesses outros anos que você mencionou, né? Porque, querendo ou não, o trabalho está sendo feito, a parte de infraestrutura, de CT, a gente consegue ver que as coisas estão melhorando e, assim, querendo ou não, cara, o Luiz Castro ele não era conhecido no Brasil, foi meio que uma escolha do Textor, então, assim, também confiança de que
vai vir outro cara que vai ser bom também, vai dar continuidade ao trabalho. Olha, mas acho que um ponto que pega até um gancho para esse jogo contra o Palmeiras, que para mim o segundo tempo do Botafogo acho que foi um dos melhores do Botafogo no campeonato, por ter sido contra um time que é muito forte, principalmente dentro de casa. Então, considerei o primeiro tempo, o Botafogo acabou não indo tão bem assim no segundo tempo. O Botafogo foi muito bem mesmo com as mexidas. E aí entra o ponto que eu quero falar do Luiz Castro. O quanto que ele aparenta... o quanto que ele conhece o elenco do Botafogo. 100%. Porque as mexidas dele no intervalo do jogo mudaram o Botafogo. Foram primordiais para o Botafogo ser mais perigoso do que o Palmeiras no segundo tempo. O Danilo e o Segovinha, tem mais um que entrou. Foi o Danilo e o Segovinha? Não, foram esses dois. No intervalo foram esses dois. Depois entrou o Luiz Henrique. E saíram dois jogadores que não estavam tão bem assim, que foi o Marlon Freitas e o... Não, foi o Tietê que já estava amarelado. De amarelo, e o Júnior Santos. Então, acho que mostra o quanto que ele conhece bem esse elenco e o quanto que... Eu até... É difícil falar, mas eu acredito que o Palmeiras teria tido mais sucesso contra esses 11 que estavam em campo no primeiro tempo, do Botafogo, se mantivessem. Eu acho que a presença maior, o Júnior Santos não estava conseguindo ser uma válvula de escape do Botafogo, não conseguia segurar a bola, coisa que o Segovinha fez muito, muito bem, mesmo não tendo nada de porte físico, né? Um jogador que realmente fez total diferença o Botafogo conseguir chegar no ataque com mais perigo que o Palmeiras. O Palmeiras teve um pênalti e só. Não, exatamente. Eu concordo com o que você disse. O Castro tem o controle do elenco, ele sabe o que fazer, sabe? Ele sempre mexe muito bem no intervalo. E assim, ele saindo, lógico que tipo, o time vai ter uma queda de rendimento, provavelmente, até outro cara chegar, conhecer o elenco e, né, fazer as alterações que ele quer, contratar jogador, porque esses caras, mal ou bem, foram escolhidos pelo Castro, né? Veio na primeira, na segunda janela e tal, ele teve o aval dele, ele sabia porque ele queria cada jogador, e agora vai meio que começar, não do zero, né, mas diminui muito, eu acho, a chance do Botafogo de conseguir o título, né, que tá o bom é que tem uma gordura, né, uma gordura suficiente. O Botafogo não tá na Copa do Brasil, então vai ter tempo aí, durante as semanas para treinar, para conhecer o elenco, caso o Luiz Castro saia. A gente não sabe ainda, né? É importante definir. Eu achei bom esse ponto que você falou, que para mim seria muito pior fosse igual antigamente, que do nada perdiam o melhor jogador do time. Se vamos só sair o Tiquinho agora. Eu acho que ia ter muito mais consequências ruins do que a saída de um técnico, sabendo que o time já tem a sua estrutura, sabendo que o time tem o seu estádio que está conseguindo ganhar tudo em casa. Então, lógico, dá uma prejudicada, mas eu não vejo como um fator assim, acabou o ano, o Botafogo não vai mais disputar o título, não vejo dessa forma. Não, e é importante ressaltar justamente isso, né? Foi o que o Léo falou. Graças a essa estrutura, por exemplo, Botafogo recusou a oferta já pelo Adrielson, né? Se fosse antigamente, teria vendido por uma bala Juquinha, né? E provavelmente botava mais um percentual de algum jogador do Botafogo, né? Hoje já recusou, né, ofertas pelo Adrielson de 5 milhões de euros. Então, parece que, caso ele não continue, não é motivo para a gente ficar com aquele sentimento de terra arrasada. A gente fica triste, óbvio, né, porque é um treinador que vem dando a volta por cima, né, mas eu acho que o meu irmão ia até perguntar sobre alguma coisa de técnico, não sei. Pode. Não, ia ser de técnico, se tem alguém já em mente para caso ele venha sair mesmo, e em questão de especulação para contratação de jogadores, até de reposição e tal. Contratação não, por enquanto é manter... Contratação não, só tem o Diego Hernandes que já está acertado, já foi anunciado, somente ele até o momento. Não sei se o Textor vai fazer algum tipo de investimento mais forte, assim. E de técnico, e aí, Léo, me corrija se eu estiver errado, é o Bruno Lage, do Wolverhampton, o Rogério Ceni, que eu já sou completamente contra esse tipo de opção, pelo amor de Deus. Eu não gosto dele, não gosto dele no elenco, não gosto dele no Botafogo. Também não. Pode ficar como ídolo do São Paulo e só, né? Impossível técnico do Vasco. E uma possibilidade mais remota, que é do Vitor Severino, né? Que é auxiliar do Castro. Seria isso, né, Léo? Mas acho que... O Bruno Lage não negou negou o Galo agora há pouco tempo, não foi? E agora tu me pegou. Eu sei que foi. O Bruno Lage... Eu acho que foi o Bruno Lage, porque... O Textor gosta muito porque ele foi campeão com o Benfica, inclusive treinou o Gabriel Pires, né? Já
já seriam conhecidos, treinou o time na Premier League também. Mas, assim, o plano ainda é tentar manter o Castro. Já teve uma sondagem, assim, nesse Bruno Lage, mas só. Os outros é meio que ventilado, mas nada concreto. Mas, segundo as fontes lá, o time já tem plano A, B, C para substituir o Castro, né? Até porque vai ganhar o dinheiro da multa também, que dá para investir, né, em algum técnico também de primeira linha. Só fazendo um adendo aqui sobre o Adrielson. Foi um trabalho belíssimo do scout do Botafogo, pegou o cara de graça, né? Fim de contrato, e agora já recusou uma proposta de 5 milhões de euros. Então, até se tivesse, não precisa vender, mas se tivesse vendido, já seria um case de sucesso ter valorizado o cara infinitamente de porcentagem a mais, né? E o outro é sobre a torcida do Botafogo, que lotou a sua parte lá no Allianz. Marcelo estava lá, pode até falar melhor. E nos vídeos que apareceram, tá um monte de palmeirense elogiando a torcida que estava cantando mais do que eles lá. Então foi uma festa muito bonita. Sim, foi uma festa maravilhosa, né, da torcida do Botafogo. Mesmo com a Polícia Militar de São Paulo, como vocês já foram também em jogo em São Paulo, fazendo tudo de contra, né, agredindo a torcida do Botafogo, agredindo por nada, né, numa truculência e numa falta de educação que parece que são animais, né, então mesmo fazendo de tudo para tumultuar um ambiente lá fora do jogo, a torcida realmente deu show, não à toa. Como você falou, a torcida do Palmeiras elogiou bastante e também criticou bastante, né? A própria torcida do Palmeiras criticou bastante os preços dos ingressos. E uma observação importante, não nada sobre algo que eu lembrei aqui agora, uma informação, né, na verdade. Os torcedores que foram para o jogo contra o Atlético Paranaense, tanto pela Copa do Brasil quanto pelo Brasileiro, diversos torcedores tiveram seus cartões clonados, né, por terem ido para a Arena da Baixada, né? Então já está sendo movida uma ação coletiva, porque não foi nenhum nem dois, foi para mais de 100 pessoas que tiveram o cartão clonado. Então, caso algum de vocês vá visitar a Arena do Atlético Paranaense, tomem cuidado, porque é bem provável não, provavelmente eles vão corrigir isso, mas tomem bastante cuidado. Foi compra online ou foi lá na hora? Na compra, foram várias compras online do cartão. Foram várias compras online, mas já estão entrando com uma ação coletiva para reverter e também processar o Atlético Paranaense, porque vazou dados sensíveis, né, do cartão de crédito das pessoas. E rapidinho, só para encerrar esse assunto, o Luiz Castro já definiu quando que vai ser a resposta? Dizem que pode ser amanhã no final do jogo contra o Magalhães, pode ser sexta. O que eu acho que vai acontecer é mais pro fim de semana, porque o Al Nassr começa a pré-temporada na segunda-feira, dia 3. Né? Então já querem começar com o técnico e a mão merda, porque tipo assim, tem o argumento de se fosse para ele sair, já teria saído contra o Palmeiras, né? Depois do jogo do Palmeiras. E tem o argumento de, se fosse para ele ficar, já vai ter falado que vai ficar. Então fica naquela assim. Será que os caras estão arquitetando uma porra de um anúncio sinistro de falar, não, Luiz Castro fica e tal? Não dá pra saber, né? Cara, não, exatamente. O problema é esse, eu também acho que assim, decide logo, entendeu? Se vai, então vai embora, vai ficar treinando pra quê, entendeu? Já começa logo lá e vai embora. Até porque amanhã tem jogo importante, né? Por mais que já esteja pelo menos vai pra terceira, pra aquela, como é que eu posso dizer, repescagem. Vai pelo menos para lá, mas é bom classificar direto para as oitavas, então é importante que faça saldo amanhã, né? E por isso que é importante, né? É importante fazer 4, 5 gols, quantos gols puder no Magalhães, para não correr risco da LDU fazer mais gols e passar no saldo de gols do Botafogo. Como está a classificação? Botafogo e LDU estão empatados, se eu não me engano, com 10 pontos, né? E o Botafogo está na frente por um gol de saldo. Um gol a mais de saldo, né? Então, se por exemplo o Botafogo ganha de 3 e a LDU ganha de 4, a LDU, se eu não me engano, passa, né? Não posso estar equivocado, mas se eu não me engano se a LDU ganhar por mais de um gol do que o Botafogo, a LDU passa em primeiro, o Botafogo vai para repescagem. Só um último adendo aqui para fechar esse assunto.
é a morte do futebol, né? Todos os jogadores, assim, um monte de jogador em alto nível ainda indo jogar na Arábia, né? Brozovic, Ziyech, Cristiano Ronaldo, tudo bem, ali já vai se aposentar. O Messi teve a chance, não foi, mas Kanté tá indo pra lá, e assim, os caras vão se esconder do futebol, Cristiano Ronaldo se Tem o Mendy, o cara foi o melhor goleiro do mundo em 2022. Koulibaly, entendeu? Então, muitos desses jogadores que, em vez de estar jogando lá no Chelsea, no Manchester, no Real Madrid, estão indo jogar no Al Hilal, no Al Ittihad. E assim, só mostrando assim que não é só o Botafogo que tá perdendo o jogador técnico para esse campeonato, né? São todos os times do mundo, basicamente. Pois é. Infelizmente. Exatamente. Sim. Mas enfim, isso foi Botafogo. No domingo também tivemos Flamengo e Santos jogando na Vila sem torcida, né? E um jogo peculiar, né? Um jogo estranho, 5 gols. Assim, mas bem monótono. Horrível, né? O Flamengo não jogou nada, mas meteu uns gols estranhos, sei lá. Pedro e Arrascaeta barrados, né? E só que incrivelmente, cara, a gente vem falando que o Flamengo tá mal, e o Flamengo tá em terceiro, né? Então assim, o Flamengo passou o Palmeiras, e o medo é quando eles começarem a jogar bem, né? Com esse time, mal eles já estão ganhando. Se jogar o que pode, a gente sabe que a chance deles brigarem em todas as frentes é grande, né? Acho que o maior problema é a fragilidade do Flamengo, né? O Flamengo conseguiu tomar 2 gols desse time capengando do Santos, mas tem um Gerson... Tomou 4 do Bragantino, e o São Paulo ele não consegue acertar a defesa, porque são 22 jogos. São 22 gols. São 22 gols em 18 jogos sofridos pela gestão São Paulo. Caraca. O Bragantino voando, o Bragantino do editor voando aí, né? Porém, acabou de meter 7-1. Eu falei, qualquer time que o Barbieri sai, ele melhora, cara. E o Flamengo tá quanto? O Flamengo é agora, 9h30. Agora 9h30. Achei que foi 9 horas. Só lembrando que a gente tá gravando o nosso podcast quarta-feira, 9h da noite, tá, gente? Então não se surpreendam. Mas, Matheus, você quer comentar sobre o Flamengo, que também tem alguns reforços já confirmados, né? Que provavelmente vão entrar para ser titulares ali, né? E devem melhorar bastante o time. Assim, o Alan é um jogador que eu gosto muito, né? Desde que ele vem se redescobriu ele na Europa, era um jogador que estava escondido lá, sem jogar. Esse para mim seria disparadamente a melhor contratação que o Flamengo poderia fazer para a posição. Um jogador muito diferente, muito bom. Sabe marcar e sabe tratar muito bem a bola. Principalmente na saída de bola dele é excelente. O De La Cruz acho que não vem mais, né, por conta da classificação do River, né, muito se fala que dependia disso, então ele provavelmente deve ficar, e aí o Flamengo simplesmente troca do De La Cruz pro Claudinho, né, tipo, os caras podem basicamente escolher os melhores jogadores que eles podem... Claudinho, que era do próprio Bragantino? Os noticiários dão conta agora de que o Flamengo não vai mais atrás do De La Cruz, a negociação era difícil, o River classificou, e vai tentar ir atrás do Claudinho. Trouxe aquele Luiz Araújo, que eu sinceramente não conheço o futebol dele. Não me lembro dele jogando, de ter acompanhado, mas assim, realmente o ponto fraco do Flamengo continua sendo a defesa. Eu acho que é um ponto latente que, por exemplo, a derrota pro Bragantino, cara, eu não consigo mais culpar o treinador do Flamengo por esse tipo de apresentação, cara, não existe. Passaram já 5 treinadores lá e continua acontecendo a mesma coisa. Simplesmente os caras têm jogos que eles não querem jogar. Eu vi o jogo contra o Bragantino e, tipo assim, parecia que os caras queriam estar em casa, né? Porque, cara, por mais que o Bragantino tenha feito um jogo muito bom, e alguns jogadores do Bragantino tenham jogado muito, principalmente aquele Mosqueira, atacante, você não toma 4-0, cara, se você tem vontade de jogar do Bragantino. Não você é do Flamengo, né? O melhor elenco não toma. Um dos melhores elencos do país. No mínimo você compete, no mínimo você, tipo, tenta, né? Você corre pra se esforçar e você perde o jogo, mas você não toma de 4-0 como tomou. Não, então, pra mim 40 finalizações. 40 finalizações do Bragantino. Pô, o jogo que o Gerson fez foi sacanagem, cara. Parecia que ele tava jogando uma pelada aqui na esquina, aqui no condomínio, né? Então, de fato, pra mim fica muito claro que existem jogadores ali que realmente, aquilo que a gente vem falando desde o começo do ano, precisam sair.
no final do ano, não tem mais nada a acrescentar. Só que o Flamengo consegue trazer essas opções muito qualificadas para provavelmente melhorar o time para o ano que vem. E aí, naturalmente, acreditando no Sampaoli, a tendência é a melhora, mas ele vai ter dificuldade, né? Com esse elenco em alguns momentos, principalmente nesses jogos aí, onde parece que o time realmente não entrega tudo que poderia entregar. Mas é o que você falou também, o time, por mais que ele, por exemplo, perdeu pro Bragantino, mas já ganhou do Santos, né? Ele, mesmo numa fase em que ele oscila mais, o time não tá ainda do jeito que o São Paulo quer, o time tem muita capacidade de ganhar jogos, porque é muito bom mesmo, né? Então, quando os caras querem jogar, isso acontece. O Santos, eu acho que assim, o jogo contra o Santos é engraçado, porque o Santos ele não tem um time tão ruim, não era pra estar nessa situação tão calamitosa, não. O time do Santos do meio pra frente é bom. É relativamente bom. Pô, o ataque é Mendoza, o time de Marcos Soteldo, Mendoza e Marcos atacante, o time tem Soteldo. Né? O time tem boas opções, mas o Odair, cara, é um treinador limitado. Eu falei isso, ele fez até um bom trabalho no Fluminense. Mas ele é limitado. E pra mim, ele não conseguiu tirar tudo do que ele poderia desse elenco. Embora também o Santos seja uma bagunça fora de campo há muito tempo, né? Isso pesa muito também. Mas você falou importante, falou sobre o Gerson, que fez uma partida pífia contra o Bragantino, aí contra o Santos deu 3 assistências. Então, realmente é inexplicável. Acontece com o jogador do Flamengo, que tem hora que parece que tá de sacanagem, gente. E tem hora que o cara destrói. Portanto, é realmente muito estranho o que acontece ali. Só que foi o que tu falou. É uma diferença técnica muito boa, muito absurda entre os outros times. E tem o banco, né? Você tem no banco, às vezes, o Everton Ribeiro, às vezes o Gabigol, às vezes o Pedro, às vezes o Arrascaeta no banco. Então, entra no segundo tempo, os jogadores que podem decidir qualquer jogo. Então, realmente... E mesmo nessa pegada, cara, é o que o Léo falou. O time tá em terceiro. Eu não consigo ver o Campeonato Brasileiro até o final sem o Flamengo disputar, não. A não ser que ele se envolva muito profundamente no Libertadores, por exemplo, né, em que tipo, ele chegue ali na reta final e comece a priorizar, né, porque escaparam pontos no Brasileiro e tal. Não vejo esse time não estando lá, não. Eu sinto mais confiança, entre aspas, né, no Flamengo tá lá, por exemplo, do que talvez o Galo, ou que talvez o próprio Fluminense. E o Sampaoli, ele mexe muito no time, né? O Sampaoli tem essa característica de priorizar as Copas e botar o time reserva do nada. E do nada ele surpreende, bota um time reservão no Campeonato Brasileiro. Ele fez muito isso no Santos, né? Que tava... o Jorge, tô curioso pra ver como é que ele vai fazer agora, porque o Flamengo tem mais elenco, né? Eu não sei se ele vai, tentar puxar mais, né? Tentar usar mais o time titular. O Santos, era impossível o cara manter, porque ele tinha um elenco muito limitado. Mas no Galo ele fez também. Ele roda bastante. Eu acho que não é nem pra poupar. Ele roda porque, ele é maluco. E ele é insatisfeito. Então o cara entra e não faz o que ele quer, ele vai e troca, entendeu? O Flamengo ainda vai mexer, e é certeza, no goleiro. Porque, meu Deus do céu, esse que tá aí agora... não tem goleiro, cara. Mas o Rossi tá vindo aí. Pra mim, ele é pior do que o Santos. E o Santos é fraco. O Santos é um goleiro fraco. É o Rossi, né? Eu tô falando assim, eu tô falando um goleiro fraco a nível do que o elenco do Flamengo geralmente apresenta, né? Então, se você pensar que o Flamengo pode ter os melhores jogadores pra cada posição, o Flamengo hoje é o terceiro goleiro do Rio, entendeu? Eu prefiro mil vezes o Fábio Lucas Perry do que o Santos ou o Matheus Cunha, por exemplo, né? Então, assim, é uma posição literalmente carente. Só que eu não sei se o Rossi também vem pra resolver isso, não. Porque também não é um goleiro assim... que grande goleiro de ponta. É um bom goleiro e tal, mas eu tenho minhas dúvidas se vai ser ele também. Aquele Neto aposentou já? Tava na Fiorentina, até com a Não, ele é novo, Neto é novo. Goleiro... Ele tá na Inglaterra. Se o Fábio não aposentou, esse cara aposentou, eu quero ver. Pode falar. Não, acho que ele é um excelente nome. Mas ele é claro, né, que seria um investimento também, né? Goleiro não é uma posição tão cara, mas pra tirar um cara da Fiorentina... Uns anos atrás aí ventilaram aí no Fluminense. Ele tá no Bournemouth. Então, quando ele foi pra Fiorentina, por exemplo, ele não era titular, né? Ele era um bom goleiro no Brasil. Eu acho que no Bournemouth também não é titular, não. Não sei também. Teria que correr atrás dessa info aí. Mas enfim, eu achava que ele era. Cara, o Flamengo vai entrar em campo, entrou agora, na verdade, né? Deve estar começando o jogo aqui. E certamente vai se classificar na Libertadores. E
provavelmente vai lutar nessas frentes até o final, porque realmente, cara, a diferença de elenco é grande e isso faz muita diferença. Porque eu falo sempre... E se o Flamengo catar 11 torcedores ali na arquibancada e botar em campo hoje, ganha do Alcas, no Maracanã. Possivelmente. Se pegar o time de sósia, velho, ganha com certeza. Se pegar o time de sósia, ganha do Alcas. Exatamente. Cara, que é uma coisa que o Flamengo se deu o luxo, né, de... Ele tá indo com o Bruno Henrique hoje. Pedro, Everton Ribeiro, por exemplo, Ayrton Lucas está no banco. Hoje quem joga é o Felipe Luiz. Ele pode se dar o luxo, né? Sai o Ayrton Lucas, entra o Felipe Luiz. O Gerson é banco hoje também. Felipe Luiz também, cara, viu o jogo contra o Santos. Tá velho, né? Acabou já. É a última temporada dele, né? É a última temporada dele. Não tem mais como. De titular, assim, não dá mais. Talvez um jogo ele bota 3 zagueiros, coloca ele pra jogar ali, né? Até dá. Mas, tipo assim, pra um campeonato competitivo, pra Libertadores, um brasileiro, um jogo grande, o cara começar a titular já não dá mais. Então é um cara que o Flamengo já tem que pensar também. Em renovação, né? Uma coisa que a gente tem que elogiar é o time de sósia do Flamengo, né, cara? Que coisa absurda que eles fazem. É sensacional, pô. Isso é muito bom. Aquele Jorge Jesus que fica lá atrás do técnico é absurdo. Enfim. Esse é doidão. Eles jogam bola aqui em Campo Grande às vezes. Eu tava um dia, o cara simplesmente, o que é o Diego lá, ele imita o Diego, pô. Ele finge que ele é o Diego realmente até conversando contigo. Assim, é um bagulho absurdo, que o cara, ele realmente se acha que é o Diego, ele não acha mais que é o Joãozinho do 32, não. Ele é o Diego ali do Diego Ribas. Então, porra, outro dia o cara tava com a roupa do Sport TV da Globo já, cara. Porra, como é que o maluco lançou essa? O maluco lançou a roupa da Globo, qual é, cara? Essa daí eu vi, muito bom. Isso é muito bom, E agora, Henrique, vamos falar do gigantesco que finalmente, depois de mandar o Barbieri embora, venceu uma, né, no campeonato. Porém, eu queria te perguntar, que eu vi o jogo e foi, na verdade, assim, foi difícil assistir o jogo, porque foi uma coisa medonha, os dois times ali, nossa, brigando para ver quem era pior. Porém, o Vasco saiu com a vitória, né, que é o que importa. Mas você viu alguma evolução no sentido tático assim, do time sem o Barbieri? Ou foi a mesma coisa e simplesmente o Vasco deu sorte dessa vez? Cara, sendo muito sincero, pra mim dessa vez um time ruim deu sorte. Porque antes a gente estava tendo também muito azar nas finalizações. Dessa vez teve sorte do juiz marcar o pênalti. Porque jogou pior do que contra o Goiás. E a zaga, nossa senhora, é desesperador. Tu achou pênalti? Sim. Muito pênalti. Pisão no pé do Figueiredo, filho. Mas... Não, só queria provocar Foi um pênalti burro, mas foi pênalti. Foi pênalti. Sim. Porra, absurdo foi o juiz precisar do VAR pra marcar aquilo. Porra, fiquei revoltado. Igual o pênalti do Plácido também foi muito pênalti, mas foi extremamente burro. Tanto que o lance, quando o lance continua, os próprios jogadores do Vasco, eles jogam a bola pra fora, porque eles tinham certeza que o VAR ia chamar. Então, pra mim foi muito pênalti. Mas falando em si sobre a partida, cara, assim, desesperador ver o Vasco jogar. Óbvio, o resultado é extremamente importante pra gente ganhar uma moral aí e dar continuidade no campeonato e até, quem sabe, sair da zona do perigo aí no próximo jogo, que vai ser extremamente difícil. Mas, assim, a zaga não tem a menor solidez, eu não confio nem um pouco na dupla de zaga. Eu até confio um pouco no Léo Pelé, cara, mas quem entra na dupla com ele é desesperador. Você vê a galera, os jogadores do Vasco confiando no Robson Bambu pra sair jogando, cara. Volta e meia, esse cara se enrola. É impressionante. E continuam dando a bola pra ele. Na partida de segunda, colocaram um Alex Teixeira pra armar o time. Todo mundo sabe que ele não arma, ele é jogador de lado. Então o Alex Teixeira também jogou muito mal, perdeu um gol ali cara a cara, me irritou no segundo tempo, quando ele saiu contra o zagueiro, o Ryan passando livre na direita, ele segurou a bola e quando tocou, o zagueiro se recuperou e cortou. Muito mal. Então, assim, principalmente no primeiro tempo, né, a gente dependendo
principalmente do Ryan, que é um moleque de 16 anos que é muito promissor, mas é complicado você depender da sua criação de um garoto de 16 anos. Ele vai oscilar muito, porque é normal, ele nem passou por todos os processos da base. Então, tem aula no dia seguinte, tem que ir pra escola no dia seguinte. Pô. Exato, tem que ir lá no Colégio Vasco da Gama, que inclusive está interditado. Mas é desesperador. O Vasco a vitória foi extremamente importante, mas a gente deu sorte de pegar o Cuiabá, que também parecia não estar muito afim. E ainda deu sorte. Os reforços. Cara, só para terminar, porque na última partida a gente perdeu por causa de uma falha do Léo Jardim, e graças a ele a gente não tomou empate no último minuto, porque a bola que chutaram, não sei quem do Cuiabá chutou, ele fez uma excelente defesa. E falando sobre reforços, né, parece que o Vasco o Santos, né, principalmente, chegou o xerife, hein? O Santos está aplicando o cavalo de Troia, né? Tá reforçando o time dele, tirando jogadores horríveis de lá. Foi o Juan, o Carabarral, agora me vem o Maicon, que estava encostado lá, nem era opção. Eu sinceramente acho que talvez ele melhore um pouco a zaga, porque a zaga é horrível. O Robson Bobu é péssimo, o outro argentino, que eu também esqueci o nome agora, o Capasso também, eu acho péssimo também. O Miranda é muito inexperiente, parece que não consegue evoluir também, já está 15 anos no Vasco, não consegue evoluir. Talvez melhore um pouco, mas assim, muito pouco para a expectativa que a gente criou. Anunciaram também a contratação do Serginho, o poderoso centroavante que tem menos gol que eu tenho no futebol que a gente jogava lá no 54, lá quando a gente era da Rural. E tem outras especulações, né? A princípio vai vir o Gary Medel, né? Da seleção ex-seleção do Chile, né? Que estava lá na Europa. Ainda estão especulando também o Lanzini, que não tem nada certo, e outros jogadores que me falha a memória. Mas assim, a gente precisa contratar, além de um zagueiro, porque eu não confio em ninguém que está lá, um meio campo. Porque assim, é sofrível, como o nosso querido âncora falou no início, é sofrível do meu Vasco. Eu tô rezando para que a freguesia do Botafogo faça com que a gente ganhe deles no domingo. Porque assim, a expectativa não é das melhores, não. Mas falar, só uma OBS. Eu geralmente, sempre seco o Vasco, né? Obviamente, a não ser contra o Flamengo, alguma coisa assim. Mas contra o Vasco, quando qualquer time eu seco o Vasco. Mas no final desse jogo deu até uma felicidadezinha pelo menino Gui, né? Que apareceu. É verdade. Essa última semana foi algo muito maneiro do Figueiredo, do PEC. Pra quem não tá ligado, é um menininho que tem uma doença rara, com um tempão no coma, e é muito fã do Vasco. Então, um molequinho muito carismático. Tava pra sair do hospital agora, não sei se já chegou. Já teve alta. Então, lógico que acho que ele não tá vendo isso, mas melhoras pra ele, que ele siga aí sua vida, sua infância muito bem. E que de vez em quando o Vasco ganhe pra dar uma alegria pra ele. Podia ganhar sempre, né? Porque assim, eu que já tô com 30 anos, não vejo alegria, tem mais de 20, né, filho? Se a gente seguir nessa pegada aí, eu queria trazer, Gui vai ter que esperar mais 20 anos. Eu queria trazer um debate aqui pra mesa, que o Vasco, né, jogou com os portões fechados também, e vai ser julgado, né? O mínimo aí são 30 dias, né? Sem torcida. Cara, isso daí pode prejudicar muito o Vasco, né? Porque a gente sabe que São Januário é o que salva o Vasco. Quando o Vasco se salva, São Januário salva. E você ter, sei lá, 4 jogos sem torcida em São Januário, dependendo quem for o adversário, é complicado. Sem torcida visitante também, ou só contra o Botafogo? Também. A gente não vai jogar sem ninguém. Mas talvez seja até bom, né, cara? Porque assim, não vai ter aquela pressão, aquele sufoco de torcida chiando caso o time não renda. É preocupante porque, assim, a gente vai ficar sem casa. Só que assim,
eu não entendi muito bem a punição, beleza, eu entendo. Mas por que São Januário foi interditado e a Vila Belmiro não? Eu acho que a Vila foi, mas eles recorreram. A questão do futebol feminino também. Então, assim, a polêmica era se interditar o estádio todo ou porque as sereias lá do time feminino do Santos ia fazer jogos também. Aí você tem um problema com a decisão judicial. Aí eu confesso que depois eu não acompanhei isso. Mas eu acho que nos dois casos a punição foi muito branda, cara. 30 dias é ridículo. 30 dias é ridículo. Não, cara, 30 dias é preventivo, ainda cara, vai ser julgado. É o julgamento, cara. Vai ser julgado ainda. O julgamento vai acontecer ainda. Ele vai acontecer dentro desses 30 dias e vai acontecer. Tudo bem, eu quero ver qual vai ser a punição do julgamento. Sim. E, cara, enquanto você não deixar o time 6 meses sem jogar, cara, isso não vai acabar. Não, eu concordo plenamente, tá? Eu concordo plenamente, apesar de no calor do momento... A torcida do Santos tinha feito exatamente a mesma coisa, 2 cara. dias antes, no jogo contra o Corinthians, cara. Foi igual Um dia antes. Não, no jogo anterior no passado ou no Paulista, eles jogaram sinalizador na área do Cássio, o cara invadiu lá o campo, deu uma voadora no Cássio, ainda caiu, não conseguiu nem acertar o Cássio direito. E, cara, o cara foi lá e fez a mesma coisa. Enquanto não for uma punição, tipo assim, cara, vai ficar 6 meses, vai ficar 1 ano sem jogar, não vai acabar, entendeu? É a mesma coisa, é a questão do racismo. A gente vai continuar debatendo aqui. Enquanto o time não perder 10 pontos na tabela, enquanto a torcida não puder ficar, o time não ficar 6 meses sem a torcida poder ir, 1 ano sem poder ir, cara, não vai acabar. Então, eu sou a favor das punições Ontem, por exemplo, a Conmebol sinalizou que ia punir o Fluminense mais grave caso tivesse sinalizador, porque o Fluminense acendeu o sinalizador nos 2 primeiros jogos. Pra isso serve a punição. Não, quero dizer é que dessa vez, como teve uma divulgação maior, não teve um sinalizador ontem. Então o clube realmente divulgou, sinalizando que poderia ter mais do que uma multa administrativa, né? Os torcedores acataram. Então foi o que o Matheus falou. É uma punição, tem que ser algo, um mês, não é algo que vai mudar a mentalidade do torcedor, em agredir alguém, nada. Então, não vai mudar nada. Agora, tipo assim, né? o que eu acho ridículo é que assim, a Conmebol consegue se organizar para punir a torcida que leva sinalizador, que é uma coisa que não tem a mínima lógica você não poder levar. Né? É uma coisa que, tipo, não teve um grande evento em que pessoas morreram até hoje no futebol, alguma coisa por causa de sinalizadores, né? Mas ela não se incomoda para punir os clubes de maneira severa quando o cara invade o campo e agride um jogador, né? Que é uma coisa que pode trazer uma consequência muito, muito pior. Pode ter uma morte um dia, pode ter alguma coisa, uma agressão física grave, e ela consegue matar o futebol na arquibancada, mas ela não consegue matar o racismo. Ela não consegue matar esse tipo de manifestação bizarra. Você quer uma piada de mau gosto? Que eles não têm medo nenhum. Ontem, por exemplo, o torcedor do Libertad... cara, o Libertad... imitando o macaco pro Everson, sabe? Eu fui pra Argentina, eu vi, cara, é uma liberdade grande, e eles vão continuar fazendo, e assim, não tem mais desculpa, essa situação, ela tem que recair realmente sobre quem organiza a competição. Você quer uma piada de mau gosto, de acabar com isso, cara. A Conmebol multou o Botafogo em $50 mil porque os jogadores saudaram a torcida antes de tirar a foto oficial da partida. Isso aí. Então, tudo bem que assim, vamos combinar que $50 mil, assim, para um clube de futebol grande é um valor pequeno, mas existiu uma multa por causa disso. Por que essa punição funciona? Por que essa punição funciona tão bem e punições para coisas que são realmente relevantes e importantes não funcionam? Mas pelo menos uma piada sempre foi. A gente está vendo, pelo menos no Brasil, uma mudança. O Corinthians foi punido por uma manifestação preconceituosa, homofóbica, né? Até lembrando que hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+, né? Então, é uma causa muito importante, que o futebol ainda é um ambiente muito hostil. Há pouco tempo atrás teve um caso que nem era um casal gay, era um pai e filho abraçados no jogo, e o pessoal foi e bateu nos dois. Então, é um ambiente que ainda não é um espaço que todo mundo pode se manifestar e ser da forma como quiser. E fica aqui o nosso respeito a essa causa, que a gente, todos aqui, fala por todos, na real, a gente apoia, e que o futebol realmente seja um espaço inclusivo. E é inclusive para tudo e para todos. Não existe você separar, não existe você determinar como é que a pessoa tem que ser num ambiente que é público e que todo mundo pode ter acesso. Perfeito. Vamos aos palpites então para o final de semana.
A gente já fez aí o do meio de semana internamente. Henrique, você pode atualizar o ranking, que eu acho que eu subi aí. Com toda certeza, meu caro amigo âncora. Em primeiro lugar está você, com 250 pontos. Em segundo lugar, pasmem, Sérgio Júnior, com 245 pontos, conseguindo uma recuperação impressionante. Em terceiro lugar, deu uma caída, precisa se recuperar na competição. Marcelo, com 235 pontos. Em penúltimo lugar, pedindo para ficar em último, Matheus, com 230 pontos. E último, na lanterna, mas tentando sobreviver, eu, com 220 pontos. Ô, Léo, é aquela velha frase de futebol brasileiro, eu entendo muito, cara. Só que aí, ó, do Brasil com certeza entende mesmo. Mas eu tô esperando. Isso é maratona, cara. Isso é maratona. Eu tenho só um ponto aqui, tá? Quem sabe dessa vez, agora o Sérgio para de ficar copiando meus placares. Porque eu lembro que na penúltima e última rodada, esse salafrário foi palpitar depois de mim, só para copiar o meu palpite e eu não pegar ele. Lógico que não, lógico. Cara, eu fico muito tranquilo que vocês então, por gentileza, ó, eu tô na cola do Matheus. Vocês são muito ruins. Eu quero palpitar depois do Matheus, para que não tenha esse problema, hein? Senão eu vou pedir o VAR e vou denunciar todos vocês. Lembrando que, não sei se vocês sabiam, mas quem ficar em último vai ter que pagar uma caixa para os outros integrantes aqui no final do ano, hein? Onde é que vai ser? Isso não foi... Eu quero saber onde que tá. Henrique que tá em último, deixa ele. Ainda bem que eu não moro mais no Rio, então vocês que se virem. Enfim, vamos pro primeiro jogo do final de semana, deixa eu ver aqui qual que vai ser. São Paulo e Fluminense. São Paulo e Fluminense. Então, Marcelo, já dá as odds e o seu placar aí. Cara, você sempre me bota pra ser primeira. 2,10 pro São Paulo, 3,50 pro Tricolor das Laranjeiras. Jogo 4 horas, hein? Ok. São Paulo e Fluminense. 2-1 São Paulo. Aí, só um rápido OBS aqui, tá? Eu fiz um exame de vista hoje e apliquei soro, então tá a dificuldade por enxergar esse computador. Eu tô sentindo... Nossa, eu tô parecendo uma velha aqui digitando. O São Paulo não perde esse jogo. Eu acho que vai ser 2-0 São Paulo. Sérgio. Travou? Não, travou. Não. Sérgio, tu mesmo. Eu falei 1-1, pô. Eu não ouvi, não. Eu também. Matheus. Estarei presente. Comprei meu ingresso hoje. 2-2, eu acho. E o Biblinha falou que ia tirar uma foto contigo. Ele falou que se tu for, ele quer tirar uma foto com você. Falou ontem no jogo. Ele gosta muito. Vou tirar uma foto com ele. E Henrique, depois do Matheus, hein, como você pediu. Muito obrigado, mas eu vou ter que ir em acordo com o Sérgio, porque eu também acho que vai ser 1-1. Tá copiando, é? O cara que tá em melhor fase? O cara que tá voando? Cara de pau, né, mano? Seguindo, sábado, 6h30, teremos Flamengo e Fortaleza no Maracanã. Marcelo. 1,66 pro Flamengo, 5 pro Fortaleza. Tá, o seu palpite? Rapidinho, tem Copa do Brasil no meio de semana, hein? Não. Tem Copa do Brasil, sim. Semana que vem. 2-0 Flamengo. Não, 2-0 não. Caralho, esse aí vai ser tenso, esse jogo. Jogo rápido, bora. 3-2 Flamengo, de novo. Eu acho que vai ser 1-0 Fortaleza. Gostei, né? Isso aí. Matheus. 2-1 Fortaleza. Sérgio. 2-1 Flamengo. Henrique. Vai ser... Nossa, vai ser... 2-2. Esse aí tá disputado, hein?
Voivoda. Armar o barato. Cidade, só uma dúvida. 1x0 Flamengo, 1x0 Fortaleza, né? Isso. Beleza. Aí, me lembra aí rapidinho. Quais times que estão na Copa do Brasil? Rapidinho, pode falar. Flamengo e Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Bahia, se não me engano. América Mineiro e Grêmio. América Mineiro e Grêmio. Então se bobear o São Paulo poupa contra o Fluminense também, pode ser, né? Também pode ser. É uma opção. Não poupa não, mas estão com um desfalque. O São 2 Paulo ou 3. sempre tem uns 15 machucados. Acho que o Caleri não joga, por exemplo. Eita, não sabia dessa informação. É dúvida. E no domingo teremos o clássico. Os dois provavelmente sem técnico. O clássico da amizade. Vasco. Freguesia absurda do Botafogo pro Vasco. Marcelo, como que estão as odds? 1,61 pro Botafogo, 5,50 pro Vasco da Gama. Credo? Sim. Que isso, cara? Desrespeitado. Tudo bem que a gente tá mal, mas aí, dá pra fazer. É o vice-lanterna contra o líder, pô. Vice-lanterna, vírgula. A gente passou a América, tá bom? Se for o primeiro jogo do Botafogo sem astro, a derrocada pode começar aí, hein? Eu tô com certo medinho desse jogo. Pode, porém não vai acontecer, porque vai ser Acho que é o Vasco. 3x0 Botafogo. Tô nem aí, Sérgio. Botafogo vai amassar ele. Amassar. Estarei presente. Já sei que vai ter um Já corte. era. Vai ter um corte desse vídeo já se o Botafogo não ganhar. Vai, Marcelo. Mais de 28 mil ingressos vendidos, né? 2x0 Botafogo. Lembrando que sem torcida do Vasco, então vai ser só torcida do Botafogo, mais de 30 mil aí, possivelmente, né? Tu falou quanto, Marcelo? 2x0 Botafogo. Sérgio? 2x0 Botafogo, também acho. Matheus? 1x0 Botafogo. E aí, Henrique? Ninguém confiando no da Gama. Vou pro desespero, cara. Já sou maluco mesmo. Eu torci pra isso. Então vai ser 1x0 Gigante da Colina, com um show de horror apresentado no gramado. Provavelmente. Gol de Orelhano. Não, gol de Pedro Raul, pô, lei do ex. Falando em Orelhano, eu queria dar um destaque do destaque. Vasco que fechou agora uma parceria com a Nutrifor. Então, talvez, Vitafor. Então, pode ser que o Orelhano finalmente ganhe peso e consiga ser forte para jogar futebol decentemente. Tem que fazer um trabalho com o Matheus, pô. Dá um whey protein pra ele ali, ver se ele ganha uma massa, né? Não, manda pra cá, vai. O problema dele é esse. É falta de futebol, não resolvo, não. Aquele ali é só fechado com o Manuel do Fluminense lá. É só esse da jeito, filho. Só que o Manuel já tem mais acesso para um jogador de futebol. O cara já é um tanque. Aí ele pegou e tomou uma substância proibida. Uma bosta de substância ainda, inacreditável. Vai pegar um ano de gancho. É isso. Sérgio, temos recado final? Cara, eu pensei que agora a gente fazer época de climinha gostoso de festa julina, né? O Correio da Muro do TDD, pô. Só mandar aí no nosso Instagram. Pode ser tanto como anônimo ou se quiser se identificar e nós vamos aqui repostar o seu recadinho, seja para quem for, né? Lembrando que a gente é comprometido, então isso aí fica ligado já, a galera que pelo amor de Deus. Eu não. Só o Leonardo que não. Quando o cara tá Um disponível. rápido recado aí, pelo amor de Deus, não me mandem nada, porque a minha namorada é louca e ela pode me bater a qualquer momento. Então, por gentileza, nem brinquem. Só isso mesmo. Tainá, te amo, tá, amor? O Sérgio pode causar um tumulto no relacionamento alheio. Exatamente. A gente tá tentando movimentar a nossa audiência, tá? Tá meio complicado, né? Tentando de todas as formas. Achei Só um chinelo daqui a pouco voando, meu irmão. Então, não queria falar não, mas ela já está me ameaçando aqui. Ainda bem que não tem arma nessa casa. Bom, é isso, né? Então, fechamos mais um TDD Cast. Mais uma vez pedindo, né? Deixa aí o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho. Bota todas as notificações, que aí quando a gente lançar o vídeo, você já vai ver na hora ali, já pode ser o primeiro a comentar, ter essa honra, né? E se quiser também, fala assim, eu quero participar também.
Eu quero falar do Flamengo, quero falar que vocês não sabem nada, quero discutir com o Matheus, provavelmente. Bota a cara aí então, né? Também a gente abre o debate. É isso aí, galera. Então é isso. Até segunda. Valeu. Valeu, galera.